sexta-feira, dia 12 de junho, no Brasil foi comemorado o Dia dos Namorados e muitos casais comemoraram de forma diferente esse ano, em família. Por causa do distanciamento social, a famosa Noite dos Namorados ganhou o terceiro ou o quarto convidado, os filhos, todos na mesma casa, ocupando o mesmo espaço, e não havia outra opção senão um jantar em família. Foi uma noite especial, pois muitos filhos puderam ver a renovação de votos dos pais e observar o quão importante é a vida a dois. Quem vê Sancler e Cláudia hoje em dia não imagina os desafios que eles enfrentaram no começo do casamento. Problema de comunicação, aprendendo a lidar com as finanças, questões na área sexuais. Foram muitos desafios lá no começo, mas todos eles superados para consolidar uma família equilibrada, feliz e também harmônica. Conheça um pouco da história desse casal e certamente vai edificar muito sua vida e também a sua história. Bom, o Sancler eu já conhecia assim desde a escola, né? Mas era por conhecer mesmo, não tinha aquela amizade. Passei a conhecer mesmo quando eu fui para a igreja, com meus 16 anos. E logo depois de uns 4 meses ele também foi. Então aí nós se conhecemos melhor. A simplicidade, né? A sinceridade, a tranquilidade dela, como ela lidava com as coisas. Eu acho que isso me cativou, né? Porque também eu vim de uma família simples. E aí acho que rolou a química, rolou a paixão logo por causa do jeito dela de ser. Meu pai bebia muito, né? Batia muito na minha mãe, mas assim, eu sempre não fui evangélica, mas eu sempre ia na igreja evangélica, né? E eu sempre orava a Deus, eu falava assim, Deus, independente que minha família, como é, né? Eu não quero ter uma família assim, eu quero sim ter uma família. Quero ter filhos, né? Quero um esposo que eu ame, que ele me ame também. E essa aí foi a oração que eu fiz a Deus um dia, né? Que meu pai chegou bêbado em casa e começou a bater na minha mãe. E assim, essa aí foi a oração que eu fiz para Deus. Que eu queria ter uma família. Como eu já tinha assim, me converti com 18 anos. E eu tive uma vida muito, não tão louca, né? Mas não estava na presença de Deus. Então, quando eu fui para a igreja, eu falei assim, agora eu preciso dar um basta nessa questão, eu preciso arrumar uma pessoa para casar, um namoro sério. E aí foi quando eu conheci a Cláudia, nós começamos a conversar, até que eu fiz a seguinte pergunta para ela: o que é que você quer? Você quer namorar? Você quer só ficar? Você quer beijar na boca? O que você quer fazer? Ela falou, não, quero namorar, quero alguém para namorar, então vamos namorar. E depois eu tentei marcar com o pai dela, fiquei sabendo que o pai dela era muito bravo, e eu tentei marcar com o pai dela, de graças a Deus, porque ele falou que não precisava de eu ir lá. Ele ficou com tanta raiva que a filha estava namorando com alguém, que ele falou, não quero nem ver esse cara. Mas foi assim, depois assim, hoje eu sou amigão do meu sogro, gente boa pra caramba, graças a Deus, foi só aquela fase mesmo. Assim, nosso noivado foi só entre a família mesmo, né? Nós estávamos namorando há 2 anos. E aí nós noivamos. Startou, né? Porque precisava namorar. Isso. Casar. Aí só foi entre a família mesmo, nosso noivado. Nós casamos em 2001. 2011 o Érico Santiago nasceu, 2001. E foi um momento muito difícil, porque quando eu marquei a data do meu casamento eu estava desempregado. Foi um desafio. Como a gente já tinha marcado 3 datas e não tínhamos conseguido fazer, nessa eu falei assim, não, eu vou marcar e Deus proverá. E, graças a Deus eu casei empregado. Quando chegou a data do casamento eu já estava trabalhando empregado. Assim, o nosso casamento, ele foi um casamento bem simples, né? Porque minha família não tinha condição, né, de fazer um casamento bonito. E eu também trabalhava, só que eu era estagiária, ganhava meio salário mínimo. Mas graças a Deus, assim, uma pessoa, os familiares ajudaram bastante, né? Uhum. Meus pais conseguiram fazer alguma coisa, aí os pais do Sancler doou algumas coisas. Tias, primos. Nossos tios, né? Primas, assim, e ajudou. A igreja também. No primeiro ano a gente já começa a se identificar como marido, né? A ficha cai, né? E a gente entende que a gente tem uma família
e a gente não tem como mais viver a vida de solteiro, agir como solteiro agora. Então há uma mudança de hábito, uma mudança de vida, e a coisa que mais assim nos chamou a atenção, que eu startei para isso, que eu entendi essa necessidade, foi na questão financeira, né? E nós passamos por algumas dificuldades, eu entendia que eu não conseguia resolver aquilo sozinho, e era compartilhando com a Cláudia que a gente conseguiria vencer. Quando a gente casa, a gente tem um marido, né? E o marido aí tem suas necessidades, né? De homem. Então foi muito difícil para mim nessa área, né? Então nós tivemos crise nessa área, né? Na área sexual. Então assim, e nisso eu fui amadurecendo, porque nós fomos fazendo cursos, né? De casados, e isso aí foi me ajudando muito, me ajudou bastante, né? Procurei até médico na época. E só que assim, eu sempre tive na minha mente que Deus sempre teve um propósito na nossa vida, porque sempre São Cleber falou ia ser pastor, desde que nós namorávamos. Então eu falei, Deus tem um propósito na minha vida, na vida do meu esposo, no nosso casamento, né? Então a gente sempre lutou pelo nosso casamento. Nós traçamos um plano, né? Como nós mencionamos, nós não preparamos para casar. A gente namorou 2 anos e aí resolveu noivar para dar um passo a mais, mas nesses 2 anos de noivado nós não preparava nada, não tinha preparado nada, casa, móveis, nada disso. E então vimos a necessidade de marcar a data do casamento, casamos sem casa própria para morar, com dívida de casamento, dívida de imóveis que tínhamos que comprar, e falamos o seguinte, fizemos um propósito, nós dois, só vamos ter filho depois que nós tivermos a nossa casa própria e um carro próprio para poder andar aí, se precisar sair com o filho às pressas, uma coisa assim, necessidades básicas. E fizemos assim. Então nós só tivemos o filho depois de 10 anos de casado. Quando nós completamos 10 anos de casado, o Santier nasceu, o nosso primogênito. E essa foi a nossa missão, o nosso entendimento na questão do planejamento familiar, né? Nós, apesar de não ter a maturidade, não ter sido ensinado, pelo menos nesse ponto, foi um dos pontos que nós conseguimos acertar, né? Foi ter esperar o tempo certo. Curtimos bastante esses 10 anos, nós nos conhecemos mais, enfrentamos muitas crises juntos, né? Não tinha criança para poder aumentar o grau da crise, e nós conseguimos vencer mais facilmente por causa disso. Bom, a gente ouvia falar muito do curso, né? E São Cleber, como pastor da igreja, ele queria levar para a igreja, né? O curso. Então ele quis conhecer o curso antes de trazer para a igreja. Então foi aí que nós fomos fazer o curso, né? E gostamos do curso e foi muito bom para nós e nós levamos para a igreja. Eu achava que não precisava do curso porque a gente aparentemente tinha um casamento feliz, não tinha crise, né? Já tinha mais de 10 anos de casado, um filho com quase 3 anos. E eu falei assim, eu vou fazer para cumprir tabela, porque eu sou pastor da igreja e preciso fazer o curso para trazer para a igreja. E como eu aprendi com o curso Casado para Sempre, como eu aprendo até hoje com o curso. Então assim, para nós seríamos apenas uma coisa para poder aprimorar e poder ter o conhecimento, mas depois vemos que o curso foi muito mais além do que a gente podia ter imaginado. Aquela apostila ali é como um livro qualquer, né? Mas quem faz a ação toda é o Espírito Santo de Deus, né? Que faz a transformação. E como nós fazemos aí formaturas, né? E nós vemos que muitos testemunhos lindos de pessoas que estavam se separando, né? E depois se reconciliaram por causa do curso, né? Eu falo, não é por causa ali do curso, né? É por causa de Deus, né? Deus fez tudo ali durante o curso. A gente só devemos abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas o curso é ótimo, né? Eu recomendo, é uma ferramenta para o nosso casamento. É ótimo, nós aprendemos muitas coisas e colocar em prática, né, o curso, porque só você fazer o curso não vale nada, nós devemos colocar em prática o curso. Eu recomendo sim, é um ótimo curso, né, para aí os casais. Falando no campo das ações, eu acho que a coisa primordial no casamento é o diálogo, é a comunicação, é a conversa, é o compartilhamento. É assim que a gente consegue conhecer o outro,
né? E só um breve testemunho, eu tinha uma dificuldade muito grande na questão das finanças na época que eu casei. Eu era muito compulsivo, eu sempre queria tudo, como eu falei lá no início, a questão de a vida de solteiro, eu sempre decidi que eu ia comprar sem compartilhar com isso com ninguém, não tinha o costume de compartilhar com os meus pais, não compartilharia com a Cláudia. E aí eu fui aprendendo. Como que a gente vai aprendendo? A partir do momento que ela disse que isso não era certo. E aí eu fui abrir o espaço para o diálogo, e ela foi conversando comigo, eu argumentando, ela rebatendo o meu argumento, até que conseguimos encontrar um denominador comum, e eu entendi, através do diálogo, que eu estava realmente errado nesse ponto, né? Eu acredito que, como em outros momentos, ela também estava errada em outros pontos, e o diálogo fez com que a gente conseguisse chegar em um denominador comum que pudesse abençoar o nosso casamento. Eu acho que, então, primordial, um casamento que não tem diálogo, que não tem uma conversa franca, ele não tem como perdurar muito tempo. Primeiramente, devemos buscar o Senhor, orar a Deus. Não lutar com as nossas próprias forças, né? Que nós temos muito visto que as pessoas estão lutando com suas próprias forças. Mas não é as nossas próprias forças, nós devemos buscar a Deus, orar a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai fazer toda a obra, né? E assim, como nós temos visto muitos testemunhos lindos de casais que estavam separando e que Deus fez assim, uma grande transformação, né? É real, é verdade, né? E vale a pena sim a gente lutar pelo nosso casamento, vale a pena a gente lutar pela nossa família. Deus não quer que nós separamos, Deus não quer ver os filhos sofrendo, Deus não quer ver a família sofrendo, Deus quer que nós ficamos casados para sempre. Isso é um projeto de Deus. Que linda família! Quanto aprendizados tivemos com Sancler e Cláudia. Deus abençoe o casal. O programa Em Família de hoje fica por aqui, né? Nosso tempo se foi, mas foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Antes, porém, do encerramento, nós queremos te encorajar a compartilhar o link nas redes sociais, mandar para as pessoas que você ama e, principalmente, envie os testemunhos das famílias para aquelas que estão precisando de ajuda, porque o testemunho tem um poder muito grande na comunicação no coração daqueles que estão necessitados de ajuda e também de socorro. Lembrando a você, o programa Em Família é mantido por pessoas que amam família e acreditam nela como um projeto do coração de Deus. A sua ajuda é muito bem-vinda. Para poder tornar-se um mantenedor ou um patrocinador, é só mandar mensagem 27 99 725 8814. Nas redes sociais também você pode falar com a gente lá no Facebook ou no Instagram, @2=1 Brasil. Para rever os programas Em Família, corre lá no nosso canal no YouTube, MMI Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Jesus te abençoe.